Como que a gente pode fugir e vencer o terrível monstro? A morte física e também a morte espiritual. Olá, meu nome é Antônio Alfredo e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje vamos estudar os capítulos 9 e 10 de Segundo Nefe. Jacó continua dizendo em seu sermão que ele fala todas essas coisas para que nós pudéssemos nos alegrar, como diz aqui no versículo 3, para a gente se alegrar e para que a gente levantasse a cabeça para sempre. Saber sobre Jesus Cristo faz com que nós sejamos alegres, felizes e que nossa cabeça seja erguida, que nós possamos andar com segurança porque a gente conhece Jesus Cristo. Mais para frente nesse capítulo, ele fala sobre um terrível monstro. O versículo 10 fala o seguinte: Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Quando ele fala esse terrível monstro, ele já deu resposta o que significa terrível monstro, que é morte no corpo e morte no espírito. Toda vez que ele fala morte, ele quer se referir à morte física do nosso corpo. E quando ele fala inferno, ele se refere à morte espiritual. Sabemos que a morte física, ou seja, a morte, como ele fala, vem por causa da queda, como diz aqui no versículo 6. Deve vir ao homem em razão da queda, essa morte física. E a morte espiritual vem por causa de nossos próprios pecados. E se a gente não tem a expiação de Jesus Cristo para nos redimir, que aprendemos um pouco na aula passada, no capítulo passado, aqui fala o que acontece se a gente não fosse redimido, se a expiação não tivesse acontecido. Diz, e nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós tornaríamos diabos, anjos de um diabo. Nós não teríamos a capacidade nem a oportunidade de nos arrependermos se não fosse Jesus Cristo. Sem Cristo, nós estaríamos perdidos, estaríamos nas garras de Satanás. Mas há um caminho. Sabemos que a expiação ela vai agir por Cristo ter ressuscitado. Nós todos ressuscitaremos e venceremos a morte física, mas nós precisamos vencer a morte espiritual. Com certeza a graça nos ajuda, tá aqui, ela vai nos acompanhar, mas nós precisamos tomar decisões, nós precisamos escolher. Indo para o capítulo 10, no versículo 24, ele fala o que a gente pode fazer para vencer essa morte espiritual. Diz: Portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus e não com a vontade do diabo e da carne. É simples, que a gente possa se reconciliar. A gente sabe quando a gente busca expiação lá no Guia de Estudo das Escrituras, uma das primeiras palavras que aparece é reconciliação. Reconciliação significa sentar de novo com algo, alguém. Então, quando a gente tem a oportunidade e a capacidade de sentar na mesa com o nosso Pai Celestial, na mesa com Jesus Cristo, e fazer com que a nossa vontade se alinhe à vontade dele. E no versículo 23, antes desse versículo, ele diz: Animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Que a gente possa focar no que mais importa. Que a gente possa pensar: será que eu estou escolhendo o caminho da morte eterna? Estou escolhendo literalmente o diabo? Ou estou escolhendo a vida eterna? Estou escolhendo o nosso Pai Celestial. Que a nossa vida possa ser ajustada. Que nós escolhemos o certo e façamos as mudanças necessárias para sempre se reconciliar, usar o poder da expiação e escolher a vida eterna. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.